O tema da anistia continua a ser o ponto mais sensível da política brasileira neste momento. E no centro desse embate está o Supremo Tribunal Federal, que vem se posicionando de forma cada vez mais dura contra qualquer tentativa de aprovar o projeto. Mas por que o STF age assim? Qual o real motivo por trás da resistência dos ministros? Segundo analistas, como o professor Fernando Schuller, a explicação vai além da disputa institucional. Questionar todo o processo que foi feito até agora. As penas, o foro, a inexistência de foro, instância devida, todas as questões que a gente falou aqui, a não individualização das penas, enfim. Porque você só dá anistia num processo como esse, se você considerar que, de alguma maneira, vamos lá, teve alguma questão, algum problema na condução de todo o processo. É evidente que você pode também ter uma ideia de pacificação do país, etc. Mas, vamos dizer assim, há embutida ali uma crítica. Mesmo a ideia da dosimetria, ela também tem uma crítica indireta ao Supremo Tribunal Federal. Porque se o Supremo Tribunal Federal, que deu lá os 14 anos para Débora dos Santos, é porque ele decidiu dar, achou que ela é culpada por 5 crimes, abolição do Estado de Direito, golpe de Estado, etc., deu os 14 anos. O Congresso vai dizer, bom, não é 14 anos, agora é 5 anos, 6 anos, ou vamos diminuir pela metade as penas. Né? Então, óbvio que isso aí implica em uma crítica a esse processo que foi conduzido pelo Supremo Tribunal. Admitir a anistia seria, na prática, reconhecer que houve abusos, ilegalidades e até violações constitucionais por parte da Corte durante os processos conduzidos contra Jair Bolsonaro e seus aliados. Para o STF, aceitar a anistia significaria passar uma mensagem clara à sociedade de que muitas das decisões tomadas desde 2019, como as medidas de censura, bloqueios de redes sociais, prisões preventivas prolongadas e até mesmo condenações do 8 de janeiro, foram excessos que agora precisariam ser perdoados por meio da política. E isso, na visão dos ministros, seria uma derrota política e moral sem precedentes. Não é apenas o medo da anistia em si, mas sim o que ela representa. Uma espécie de revogação simbólica do poder absoluto que o Supremo exerceu nos últimos anos. Por isso, dentro da Corte, a anistia é vista como um risco que pode abrir caminho para críticas ainda mais fortes e até mesmo investigações internacionais sobre violações de direitos humanos no Brasil. Fernando Schuller destacou que essa resistência se explica porque, ao contrário do que muitos imaginam, os ministros do STF não temem apenas a perda de poder, mas principalmente a perda de legitimidade. Afinal, como defender perante a história que um tribunal que deveria guardar a Constituição passou a ser acusado de rasgá-la para perseguir adversários políticos? Do outro lado, o Centrão e parte do Congresso seguem tentando negociar uma saída que atenda tanto à pressão popular pela anistia, quanto ao receio de enfrentar a fúria do Supremo. É por isso que surgem propostas de anistia light, que poderiam beneficiar apenas os chamados pé-rapados do 8 de janeiro, mas não Jair Bolsonaro. Enquanto isso, o PL e os aliados do ex-presidente defendem uma anistia ampla, geral e irrestrita, que inclui Bolsonaro e desmonta as condenações mais severas. Essa diferença de abordagem mostra que a disputa não é apenas jurídica, mas sobretudo política, e cada decisão tomada abre uma nova frente de crise. O ponto central é que o STF não quer admitir erros. Ao se posicionar contra a anistia, os ministros procuram preservar a narrativa de que todas as suas decisões foram corretas, necessárias e proporcionais. Mas, para muitos brasileiros, essa postura só reforça a percepção de arrogância e chantagem política, em que qualquer crítica ao Supremo é tratada como ameaça ao Estado de Direito. No fim das contas, a batalha da anistia não é apenas sobre Bolsonaro ou os presos do 8 de janeiro, mas sobre a própria imagem do STF. A Corte se vê diante de um dilema: aceitar a anistia e abrir mão da aura de infalibilidade, ou rejeitá-la e continuar alimentando a crise política que só aumenta a desconfiança popular. E você, o que acha? O STF resiste à anistia porque teme perder poder ou porque teme ser desmascarado diante dos abusos cometidos nos últimos anos?